Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Diretor, eu queria saber sobre um assunto que pode ser um pouco polêmico, mas a gente não poderia deixar de comentar. A respeito de uma obra que também era muito aguardada, né, pela população, que serviria também como uma espécie de ponto turístico, atração turística para a cidade, que era a construção do teleférico. Essa obra ela já foi feita até certo ponto e agora ela está parada. O que vai ser feito? Existe a possibilidade que esse teleférico exista e contemple a cidade? Ou qual que é a situação dessa obra? Então, o teleférico é um tema delicado, né? O nosso próprio reitor, Marcos Davi, sempre fala que é uma obra delicada, que a gente precisa enfrentar de fato, né? Ele, do ponto de vista pedagógico, todo mundo fala um pouco do teleférico, mas eram duas grandes obras, o teleférico e o tal do trenó de montanha. Né? Então, a gente tem essas duas obras. O teleférico, que levaria desde a estação de envio aqui embaixo até a estação de reenvio lá no Alto Eldorado, e o trenó de montanha, um equipamento que desceria, as pessoas desceriam num pequeno trenzinho em uma morro abaixo. Né? Dentro da mata. Passaria dentro da mata. Né? O trenó de montanha, né, ele foi discutido. Ele não teve nem 1% das suas ações implementadas. E ele foi discutido dentro do Conselho Técnico. O Jardim Botânico tem 3 conselhos. O Conselho Técnico, evidentemente, versa pelas questões técnicas. E nós discutimos e definimos que esse trenó de montanha ele não tem uma função pedagógica para o Jardim Botânico. Então, essa obra ela não vai ser avançada, o trenó de montanha. O teleférico ele tem um argumento pedagógico. Né? As pessoas sairiam da estação de envio, chegariam na estação de reenvio, que é justamente divisa entre o Jardim Botânico e os bairros Alto Eldorado, Eldorado e Santa Terezinha. Naquele momento a gente aquela visão tem uma função pedagógica, das pessoas refletirem justamente sobre o processo de ocupação humana em relação à natureza. Mas a universidade hoje não tem recurso para finalizar aquela obra. Além disso, a obra do teleférico está em litígio judicial. Então, estou te falando aqui do ponto de vista pedagógico, mas as questões mais específicas sobre esse embate jurídico, eu peço que a TV consulte o nosso reitor, nosso reitor, para que ele explicite melhor. Bom, a questão do teleférico, como você disse mesmo, ela pode não ter, eu vou usar um termo assim meio coloquial, ela pode não ter uma pegada tão pedagógica, a não ser se no caso de você visualizar a posição do parque em relação à cidade e os bairros fronteira. Realmente isso é muito interessante, é uma visão panorâmica. Mas voltando assim, tudo que você falou aí, muito rico, né, esses vieses, inclusive a questão da nacionalidade, a biodiversidade brasileira, né, a contribuição que o Jardim Botânico vai dar para que nós venhamos a nos ver. Né? Eu acho que eu não tinha essa noção que o Jardim Botânico nos dá uma sensação de brasilidade, de terra, de onde estamos, de nossa espécie, né? De nossas raízes, de nossa história. Eu achei esse levantamento aí espetacular. Inclusive a questão que no início eu toquei, o posicionamento do indivíduo em relação à natureza, com aquilo tudo que a gente vê contra a natureza, porque hoje nós temos aí despejo de petróleo em mares, mortandade de peixes, envenenamento de alimentos que acabam perdendo a capacidade de nutrição, a gente vê espécies morrendo. Outro dia eu li num periódico aí, dizendo que mais ou menos em torno de 40% das espécies de insetos foram extintas nos últimos 30 anos. Eu achei demasiado e não tive uma fonte para pesquisar isso, se isso é realmente verdade. Teve uma localidade aí que sumiram as abelhas, eles não acharam mais as abelhas. Parece que tem alguns problemas complicados. E esse problema é exatamente o descuido com a natureza, essa falta de vida espelhada, da gente se ver na natureza. Então, esse projeto é um projeto muito bonito. Eu queria que o
que o Gustavo falasse para nós, a importância exatamente da visualização da natureza para a gente fazer face à nossa vida daqui para frente com relação à nossa história e com relação à proteção da natureza, a essa invasão, a esse lucro a toda a prova, a essa agressão à natureza. Posso fazer só um complemento? Porque você está falando sobre a questão das espécies que foram extintas, né, que foram milhares. Às vezes, um único inseto pode fazer muita falta para um ecossistema inteiro. Então, que você explicasse para que a gente tenha uma noção. Cadeia, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou tentar responder a complexa e bela pergunta do José, e se eu lembrar, porque são muitas informações, a gente tenta responder, Caio. Foi nesse sentido, José, que a gente construiu um projeto político-pedagógico. O Jardim Botânico ele vai estar aberto para visitação, a universidade precisa estabelecer uma relação educativa, mas qual relação vamos estabelecer com a sociedade, né? E nós construímos um projeto político-pedagógico, né, que eu tenho total orgulho, porque creio que no Brasil ele seja único, né? Nós acreditamos que a relação sociedade e natureza ela é tão complexa que ela precisa de soluções também complexas, né? Sei que é importante não jogar lixo na rua, sei que é importante não tomar banho alongado, mas isso não resolve a nossa relação com a natureza. Eu acredito muito que a crise ambiental que eu estava falando um pouco tempo atrás, ela é fruto de um modelo econômico que busca exaurir a nossa riqueza e converter tudo em dinheiro. A principal função é o dinheiro e não a vida. Então, a principal função pedagógica do Jardim Botânico é refletir sobre esse modelo, que quer converter tudo em dinheiro e quer converter o que é público e em privado. Então, o nosso projeto político-pedagógico tem esse sentido. É por isso que ele fala que ele é único no Brasil, que está no mundo. E, nesse sentido, acho que o Juiz de Fora pode se orgulhar, porque as relações pedagógicas que nós vamos estabelecer naquele Jardim Botânico tenta responder essas questões. E quando a gente começa a trabalhar esses debates, a gente começa a perceber que não é o homem e a mulher que está acabando com o meio ambiente. São alguns homens e algumas mulheres. Os agricultores familiares, os povos indígenas, os povos quilombolas, os campesinos, eles têm uma relação extremamente íntima com essa natureza. Então a gente não pode generalizar que são homens e mulheres. Eles são respeitosos, inclusive. São extremamente respeitosos. São alguns homens que têm um projeto de vida que se assemelha ao que eu acabei de discutir com vocês. E talvez esteja esse sentido, como você falou, o Jardim Botânico, ao apresentar as nossas espécies, as nossas lendas, a importância dela, da Mata Atlântica, começa a construir um sentimento de pertença. Que aquilo ali, que antes eu não poderia acessar, agora é meu. É público. Eu queria falar também para todo mundo que todas as ações no Jardim Botânico serão públicas, gratuitas, e estamos trabalhando para que sejam de qualidade. Ninguém vai pagar nada no Jardim Botânico para fazer as atividades, as ações que o Jardim Botânico vai propor, porque a gente acredita numa universidade pública, gratuita, de qualidade. A gente quer garantir que todos, independente de classe, cor, renda, sexo, religião, tenham acesso ao Jardim Botânico, né? Então, quando a gente constrói esse projeto político-pedagógico, a gente quer construir também um sentimento de pertença, que aquilo ali é nosso, aquele ali é meu. Quando a gente começa a construir esse sentimento de pertença, as pessoas começam a ter cuidado. Exatamente. Professor, só para a gente focar também nessa questão, que eu estou vendo aqui mais o lado do público, a pessoa que vai lá para a visitação. Então, eu tinha perguntado antes qual a infraestrutura que vai ter para essas pessoas lá. Em primeiro lugar, por onde vai ser o acesso para chegar lá no parque? Como que vai ser esse acesso? As pessoas podem ir de carro, lá vai ter estacionamento, vai ter alguma coisa, pode entrar lá. E segundo, para aqueles que não têm automóvel, vai ter uma linha de ônibus que possa, né, servir para que as pessoas cheguem o mais próximo possível da entrada. E lá dentro vai ter um mini restaurante, uma cantina, né, banheiros, para que as pessoas visitantes possam ter isso. E, por último, só para depois o senhor responder isso tudo, se há possibilidade de falar, se vocês já estudaram, qual impacto que teria isso para o turismo em Juiz de Fora? Porque o Juiz de Fora é muito carente desse tipo de coisa. E isso é muito bom para atrair turismo e atrair renda até, né, para as pessoas de Juiz de Fora, porque as pessoas vêm para cá passear, ficam por aqui, gastam aqui, né? Isso é muito importante. Mais alguma, Nilson? Tem certeza? Quer perguntar também se a gente já tem uma data. Desculpa. Já vou responder objetivamente. Dia 12 de abril é uma sexta-feira, a gente vai ter uma cerimônia formal, né, de abertura do Jardim Botânico, mas assim, para ampla visitação, visitação de todos os juízes foranos, a gente começa nessa sexta-feira, dia 12 de abril, mas depois do almoço, né? De manhã uma cerimônia construída pela própria universidade. Bom,
Estacionamento é uma pergunta boa, sobre essas questões estruturais. Infelizmente, por uma perspectiva histórica, o nosso estacionamento de Jardim Botânico não ficou pronto, né? É uma demanda, é uma questão importante a ser discutida. Eu acho que vai ser extremamente difícil alguém ir de carro no Jardim Botânico e encontrar algum lugar para estacionar. Então nós estamos sempre pedindo para favorecer o transporte público. Nós temos 2 linhas que deixam na porta do Jardim Botânico, a linha 111 e a linha 112, e pedimos também para valorizar o transporte não público, mas coletivo, táxi e aplicativos de transporte, né? Mas é uma questão que nós vamos trabalhar para vencer. Mas hoje a gente pede para as pessoas tentarem minimizar a ida de carro. O local de entrada. O local de entrada é importante. Lá dentro para o público. Tá, muitas pessoas estão perguntando, acham que a entrada do Jardim Botânico vai ser por aquela ponte em frente à rodoviária, em frente ao shopping, que cruza o Rio Paraibuna. Não é por ali. A entrada é pelo bairro de Santa Terezinha, pela Avenida Rui Barbosa, não é isso, José? Rui Barbosa, chega lá no final, vira à direita no sentido do batalhão de polícia, né? DENIT, e no final dessa rua a gente vai ter a portaria do Jardim Botânico. Então, a entrada é pelo bairro de Santa Terezinha. A estrutura que nós temos lá, nós temos a administração, temos a Casa de Educação Ambiental, o Centro de Pesquisa, Laboratório Casa Sustentável e a antiga casa-sede da família Crambeck, que foi convertida em parte em um local para exposições. Então nós teremos exposições permanentes, esporádicas, mas também uma lanchonete e um restaurante. Essa lanchonete e o restaurante está em processo de licitação. Nós teremos uma lanchonete, mas hoje ainda está aberto, será aberto o processo de licitação. Mas no futuro muito próximo teremos uma lanchonete para todos os públicos e também teremos uma área para piquenique. Então as pessoas podem levar seu lanche. Aí nesse processo a gente pede para ter uma certa consciência, né, de todo o lixo gerado, a pessoa ser responsabilizada. Teremos lixeiros, mas assim, precisa a gente trabalhar essas questões do lixo também, que a gente precisa responsabilizar pelo lixo que geramos, tá joia? E pra pergunta dos insetos, né? Não, vou deixar essa dos insetos para uma outra oportunidade. Essa outra. É dos impactos no turismo da cidade, isso, certo? Só para a gente encerrar. Então, os impactos do turismo, eu desconheço algum estudo que foi feito, né? A gente tem a faculdade de turismo, né? Não entendo desses estudos, dessa dinâmica, dessas metodologias, mas o que a gente observa é que vai ter um impacto muito grande, né? Assim, as redes sociais, elas estão discutindo o Jardim Botânico, toda a postagem da Universidade Federal de Juiz de Fora que tem um Jardim Botânico, ela tem uma alta chegada no público, né? E o Jardim Botânico historicamente é uma questão muito esperada, então a gente tem certeza de que o Jardim Botânico vai ter um alto impacto para Juiz de Fora, né? Então a gente convida todos os juizforanos, né, todos os turistas que estejam aqui, visitar o Jardim Botânico. Pedimos uma certa paciência, porque no primeiro momento nós vamos abrir, mas com a menor capacidade para entendermos como que vai se dar a visitação, né? O que o visitante busca, qual será a conduta dentro do Jardim Botânico, para depois a gente ter uma ampla visitação. Professor, quero muito agradecer a sua participação aqui, o meu trabalho que o senhor tem realizado. Para a gente é uma felicidade imensa receber esse presente, né? Foi um presente, nosso jardim que a gente aguarda há tanto tempo. Debatedores, muito obrigado. Querem deixar alguma consideração? A consideração que mais uma vez eu aprendi muito e isso é muito importante, né? E se eu, que já estou aí meio velho de guerra, estou aprendendo, imagina esse meninada nova que vai ver todo esse projeto muito bem descrito aí pelo professor. Eu gostei muito. Espetacular, está de parabéns. Isso. Eu, na pessoa, queria só fazer um agradecimento aqui na pessoa do professor Gustavo, parabenizar a universidade, né, por esse investimento, por estar trabalhando justamente para que Juiz de Fora cada vez fique melhor, que tenha qualidade de vida, que as pessoas sejam mais conscientes ambientalmente, né, tenham um convívio melhor com o meio e que isso possa trazer também não só divertimento, né, lazer, mas também conhecimento para as pessoas. Isso é muito importante. Exato. Bom, quero agradecer também a você que acompanhou o nosso programa. Lembrando que você pode assistir outras edições da Mesa de Debates no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, que é só procurar por TVE Juiz de Fora. Aproveita para curtir, compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã.